Alrededor del año 2800 a.C., vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semíramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semíramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tammuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semíramis con su hijo Tammuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al Sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semíramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al Sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semíramis y Tammuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tammuz, respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existen aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma, podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. Ali no fundo, não sei se vocês conseguem ver, tá o Coliseu. E a gente tá chegando aqui, ó, nesse local, nessa construção que é um pouco antiga, que é um templo religioso, basicamente, a Basílica de São Clemente, né, como vocês estão vendo aí. E o que tem de tão interessante nesse lugar aqui? É porque aqui eles resolveram manter a verdadeira estrutura do que eles montaram aí dentro do catolicismo romano. Aqui a gente tem a Basílica de São Clemente e eles estão mostrando algumas coisinhas. No piso de baixo da Basílica tem algo que mostra que eles resolveram manter, como eu disse, o início de tudo. Então eu vou entrar e vou tentar gravar. Eu já sei que lá embaixo, no templo de Mitra, não pode filmar, principalmente para não expor tais coisas. Você pode entrar, olhar, eu vou tentar ver como é que faz para acessar aqui essa parte subterrânea, mas o que eu fiz? Comprei esse óculos espião, ele está aqui dentro
Quando eu começar a descer lá, eu vou colocar e vou filmando e assim falando com vocês. Ele, bem aqui no meio, ele tem uma câmera. E aí eu vou começar a gravar lá dentro para tentar mostrar o templo de Mitra para vocês. Eu acredito que até hoje ninguém ainda conseguiu fazer uma gravação dessas. Só o máximo que der com o celular aqui, com a câmera. E depois, quando não der mais para gravar, vou tentar colocar o óculos e tentar passar por lá para filmar isso aí para vocês. Assim a gente vê ligações totais do catolicismo romano com a adoração a Mitra, que na verdade o que temos hoje, que dizem aí que é a adoração a Cristo, dia 25 de dezembro, Natal, entre muitas outras coisas que está junto com esse cristianismo até os dias de hoje, é na verdade uma adoração ao sol, como por exemplo aí o Santíssimo Sacramento, como por exemplo aí as denominações religiosas com a razão social de Mitra, arquidiocese, principalmente no Brasil, e até mesmo o dia principal das missas, o Sunday, o dia do sol. Tudo é adoração pagã ao sol, tudo é adoração pagã a Mitra, e é aqui que a gente vai ver isso. O padre fazendo as doutrinações dele. Hello. Buonasera. It's 2 tickets. With these tickets we can go to the Chularos, the Mitra temple. Okay. It's 10 per person? Okay. It's for hour. In English, ok. Bom pessoal, estamos entrando aqui. Eu não sei se a câmera está pegando direitinho. Agora a gente vai entrar nos subterrâneos aqui da Capela de São Clemente. Não tenho nem noção se eu estou conseguindo gravar direitinho ou não. Toda essa parte aqui eram partes das verdadeiras religiões que existiam aqui, dos templos pagãos que existiam naquela época. Na maioria das vezes eles eram feitos assim, no subterrâneo, e aí o catolicismo romano veio e fez exatamente em cima, porque foi a continuação daquilo, né? Então é por isso que eles utilizaram o mesmo formato dos templos de Mitra para dar sequência no catolicismo romano. E aqui você vê ao Mitrel, tudo é Mitrion. A gente vê que ali a gente já começa na entrada do verdadeiro templo de Mitra, né? Aqui a gente já começa a ver a primeira estátua de Mitras. Isso aqui é original, cara. Simbologia da serpente. Então, é bem capaz, ou então isso aqui foi algo que tinha mais uma parte aqui em cima e quebrou. Podia ser também. Olha que interessante. Isso é original. Nossa. Essa simbologia dele matando o touro é o ritual da própria ceia que eles fazem. Um pedaço de carne com sangue. É por isso que a gente tem a Eucaristia Católica hoje e a Santa Ceia, né? Na verdade ela não veio da última ceia feita por Cristo, que era um ritual judaico. Ela veio advindo do próprio culto a Mitra.
E aí um desses templos de Mitra, que no caso era esse aqui, acabou virando o templo de São Clemente. Mas aqui onde a gente vai descer é onde a gente desce pro templo mesmo de Mitra. Por isso que tá esse cheiro de mofo aqui. Cara, é realmente muito sinistro isso aqui. E eles basicamente estão mantendo tudo original, da forma que era. Se vocês descerem aqui, vocês vão sentir a umidade, o mofo que tem aqui nesse local. Vocês viram que tem partes com lodo. Bem interessante, hein? Nossa, eu queria entrar. Aqui, ó. Esse é o templo de Mitra. Esse é um templo original de Mitra. Tá fechado, ele tem algumas grades aqui. Mas o que é legal e interessante da gente ver é que aqui, ó, a gente tem essa estátua de Mitra, no caso, ali na frente o altar de Mitra, uma outra estátua, e os bancos aqui nas laterais. O padrão religioso que a gente tem atual, católico, protestante, é mais ou menos a mesma coisa. Os bancos nas laterais, lá o altar, e aqui na parte da frente a porta. Então basicamente lá ficaria o púlpito, a porta aqui, quem estava celebrando, o sacerdote, vai estar de frente para a porta e as pessoas aqui nas laterais. Demais, né? Cheio de moeda aqui, eu não tinha reparado nisso. Cheio de moeda, as pessoas jogam como se fossem ofertas, tendo pedidos, desejos. Deus pagam. Não tem diferença, né? Porque o Cristo que eles adoram hoje é Mitra, o Deus Sol. Então, esse aqui, na verdade, é o Cristo que o povo cultua, dando dízimos, ofertas, precisa de dinheiro. É esse que precisa de um templo físico, ceia física. A ceia, a Eucaristia, o Deus Sol romano, só com uma máscara, que é Cristo. Essa é a grande apostasia, essa é a grande enganação das religiões no mundo. Fala aí pessoal, saindo então da Capela de São Clemente, que tem aí um templo de Mitra conservado até os dias de hoje, com mais de 2000 anos, mostrando aí a relação entre o paganismo romano e o cristianismo atual que a gente tem hoje. Não, o 25 de dezembro é muito simples, quer dizer, é simples realmente. Jesus, ninguém sabe quando é que ele nasceu, ninguém sabe quando é que ele morreu, em que anos morreu, nem em que dia morreu. É no 14 de Nisan, mas não sabe precisamente e tal. Faz isso para estudos e mais estudos. Acerca do nascimento. Aliás, até a data de 2000, há 2010 anos é posta em causa. Portanto, sim, está posta em causa. O nascimento, portanto, o nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, de Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, o defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e portanto, é uma questão cultural, nada mais. Portanto, nós vamos às nossas festas católicas, mormente católicas, porque os protestantes, nossos irmãos protestantes, não têm isso, mas nós católicos temos estas festas, com todo o seu folclore, as suas coisas, para bem, para mal, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente nada.
Esse próximo na ilustração é um templo religioso católico nos dias de hoje, o qual a gente tem aí os bancos nos laterais, né? Tem a porta principal de entrada e fica o altar, ele fica localizado nos fundos do templo. Então, na verdade, o pessoal fica de costas para a porta, com a frente para os fundos, né? A mesma disposição desse templo era mesmo utilizada nos cultos à Mitra e no templo desses cultos realizados à Mitra. Era exatamente a mesma coisa. Hoje eu trago dois homens de fé, o padre Juarez de Castro e o cantor Silvio Brito. Vamos começar com alguma informação sobre o Natal, visto que a temática hoje nossa, o Natal e o seu significado. E eu começo perguntando para o padre Juarez, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes. Então, olha... Por que o dia 25? Então, interessante. Ele nasceu no dia 25, foi isso? Olha, Jesus nasceu no dia 25? Não vamos ficar frustrados, decepcionados, nem dizer assim, o Dalcides, o padre Juarez e o Brito acabaram com o meu Natal, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no dia 25 de dezembro, porque... a data de 25 de dezembro foi uma data escolhida logo depois. Aliás, é interessante lembrar que a grande festa do cristianismo nem era o Natal. O cristianismo ele começa a ser celebrado 300 anos depois da ressurreição de Jesus. A grande festa do cristão é a Páscoa. E continua sendo, né? Continua sendo a Páscoa. Mas o Natal, ele começa a ser celebrado por volta do ano 300 e com uma razão. Se Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que é a Páscoa, ele nasceu. E se nasceu, a gente contempla esse momento. Provavelmente Jesus deve ter nascido na primavera, deve ter nascido na primavera do hemisfério norte. Agora, o porquê dessa data do dia 25 de dezembro? Olha que interessante. Vamos lá. Nessa época que o Natal começa a ser celebrado, a gente vê o cristianismo chegando em várias regiões pagãs. E o que mais se celebrava nessas regiões pagãs era justamente a grande festa aos astros. E existe a grande festa ao Deus Sol, ao Sol. Aliás, no dia 25 de dezembro havia uma festa chamada a Festa do Sol Invictus. Sol Invictus, que era o seguinte, era o momento que o Sol mais se afastava da Terra em relação ao hemisfério norte, tudo hemisfério norte. Então, quando o Sol estava mais afastado da Terra, por isso que é gelado, é frio no hemisfério norte, então é como se o Sol fosse acabando, aí ele voltava novamente. Então, o Sol que não é vencido, o Sol Invictus, o Sol invencível. Aí o que a igreja muito sabiamente fez? Todas as pessoas falando, olha, nós celebramos o Sol, Deus Sol. Aí a igreja chega e fala assim, o verdadeiro Sol da nossa vida é Jesus. Lindo. E ali, então, o dia 25 tem tudo a ver. Pronto. Aí, se a gente celebra o Sol nesse dia, o Deus Sol, não é mais um Deus pagão, é o Deus verdadeiro, é Jesus que vem como Sol. Então, nós mudamos a data da comemoração, a comemoração no dia 25 de dezembro, e não importa que dia que Jesus... Lá não importa, porque... Vamos lá, então. O burrinho, a vaquinha, naquele presépio, por que é que tem esses elementos no presépio? Então, todas as vezes que você vir, todas as vezes que você olhar para o presépio, você sabe muito bem definir ali os personagens. Mas onde está você no presépio? Onde está você? Você é o burrinho, é a vaquinha. Na simplicidade, na humildade de ser o burrinho do presépio, você está ali, diante de Jesus, adorando e acolhendo Jesus. A próxima vez que olhar para o presépio, veja você lá. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. Você é o burrinho do presépio. Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país.
Depois, Deus me disse o seguinte: você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do deus Tammuz. O Senhor Deus perguntou: homem mortal, você está vendo isso? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois, ele me levou para o pátio interno do templo. Ali, perto da entrada do templo, entre o altar e o corredor, havia uns 25 homens. Estavam de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Adorando o sol nascente. O rio Tibre, o Circo Máximo, o Templo de Hércules, a Boca da Verdade. Lugares visitados por milhares de turistas do mundo inteiro. Mas Roma esconde outros segredos. Neste prédio, aparentemente, não há nada de especial. Mas dentro dele estão guardados tesouros da cidade eterna que vamos descobrir. Começamos pelo subterrâneo. Afinal, Roma é construída sobre diversas camadas. A teóloga Elisabetta Carnabucci nos acompanha nessa visita exclusiva. E agora, a grande surpresa. O altar que celebrava o deus Mitra. Trata-se de uma divindade pagã, da religião do mistério, o mitraísmo. O relevo em mármore mostra Mitra sacrificando um touro como uma oferenda para a fertilidade da terra, enquanto o cachorro e a serpente bebem o sangue dele, simbolizando o mal, assim como o escorpião que ataca os genitais do animal. A espiga de trigo mostra a vitória do bem sobre o mal. Nas laterais estão os dois assistentes de Mitra, chamados Cáutios e Cautópades. O da esquerda ergue uma tocha, enquanto o da direita abaixa a tocha como a simbologia da vida e da morte, da luz e das trevas, do dia e da noite. Assim como no alto, o sol e a lua. Ao lado do sol, o corvo significa um mensageiro entre o céu e a terra. A escrita é uma dedicatória do escultor ao deus Mitra. Na extremidade esquerda, a gruta onde nasceu Mitra, com um assistente que leva outro animal ao sacrifício. As colunas laterais também são opostas. A esquerda tem o capitel no alto e a direita tem a base invertida, significando o início e o fim do universo. Um tesouro escondido dentro do ventre da antiga Roma. Agora vamos ver como tudo começou. A igreja começa no século IV, com a Igreja Católica, quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial. Então surge como instituição a Igreja Católica. Não estou falando da Igreja primitiva, estou falando da Igreja Católica. Não coloquei aqui o cisma do Oriente da Igreja Ortodoxa, até porque não daria tempo e não seria necessário. Mas a partir da Igreja Católica surgiu a Igreja Luterana em 1517 com a revolta de Martinho Lutero, com as 13 teses de Lutero. Surge então uma nova ramificação, uma nova congregação que saiu da Igreja Católica, a Luterana. A partir da Igreja Luterana também saiu a Igreja Batista. Se bem que os luteranos os batistas já vinham desde a época de Lutero, mas depois oficialmente eles acabaram se separando e surgiu a Igreja Batista, ou seja, uma congregação que saiu da congregação luterana, que saiu da congregação católica. A Igreja Presbiteriana foi fundada por Calvino. Não se sabe exatamente o ano exato, mas Calvino viveu de 1509 a 564, a partir da Igreja Luterana. Calvino interpretou a Bíblia do seu jeito, então começou a surgir uma outra congregação, a congregação presbiteriana. Na mesma época também começou a surgir uma outra congregação, a arminiana, ou seja, é o arminismo, né, que veio de Armínio, correto? Essas duas congregações, presbiteriano e arminismo, saíram da congregação luterana, que saiu da congregação católica.
A partir da Igreja Católica também, em 1534, surgiu a Congregação Anglicana, quando o rei Henrique VII proclamou uma igreja. Ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Congregação Anglicana. Então a Congregação Anglicana surgiu saindo da Congregação Católica. Já no século XVIII surgiu a Congregação Metodista. A Congregação Metodista surgiu saindo da Congregação Anglicana, que saiu da Congregação Católica. Em 1911 foi fundada a primeira Congregação Pentecostal, a Assembleia de Deus, que abriu um leque para várias denominações pentecostais, surgindo já saindo da Igreja Metodista. Uma pessoa se revoltou com alguma coisa da Igreja Metodista ou não concordou com algo, saiu desta congregação e formou a Congregação Pentecostal. Um ano antes, em 1910, tinha sido formada, sem surgir de nenhuma dessas outras, a Congregação Cristã do Brasil, que foi formada por italianos, ok? A partir da Assembleia de Deus e dos Pentecostais começaram a surgir outras congregações. Cada um que não concordava com uma coisa, saía e formava a sua própria congregação. Aí em 62 surgiu a Congregação Deus é Amor. Em 1977, o Edir Macedo funda a Igreja Universal, que já saiu dessa congregação pentecostal. Os bispos, a bispa Sônia e o bispo Hernandes fundam a Renascer e o cunhado do Edir Macedo funda a Igreja Internacional da Graça de Deus. Recentemente, saindo da Igreja Universal, o apóstolo Valdomiro fundou a Igreja Mundial. Ou seja, essas três congregações, a Renascer, a Internacional e a Mundial, são três congregações que deixaram a congregação da Igreja Universal, que saiu da outra congregação, que saiu de outra. E hoje em dia, muitas pessoas revoltadas com essas igrejas começam a fundar as suas igrejas. E aí começam a surgir várias igrejas diferentes e um leque de denominações diferentes. Aqui eu coloquei Igreja X, que é só um exemplo para poder ilustrar, que cada igrejinha dessa gerou um monte de igreja X, pessoas que saíram de uma congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra congregação, que saiu de outra, que saiu de outra, e assim por diante. Aí chega um pastorzinho de uma igreja X, compra uma Ferreira de Almeida, funda uma igreja e fala assim para o fiel: irmão, você não pode sair da igreja, você não pode deixar a congregação, porque Paulo falou aqui em Hebreus, ó, não deixei a vossa congregação como é costume de alguns. Peraí, mas o pastor dessa congregação, ele já saiu da outra congregação da Igreja Mundial, que saiu da Igreja Universal, que saiu da Igreja Deus e Amor, que saiu da Assembleia de Deus, que saiu da Congregação Metodista, chega a dar até um trava-língua, né? Que saiu da Igreja Anglicana, que saiu da Igreja Católica no século IV. Então chega a ser até uma piada, né, as pessoas usarem esse versículo aqui para dizer isso: não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns. Mas espera aí, a congregação que eles estão seguindo já não é uma congregação que saiu de outra, que saiu de outra, que saiu de outra? Será que é mesmo da congregação X, ali da esquinazinha, que o apóstolo está falando aqui em Hebreus 10, 25? Porque se realmente se for um mandamento bíblico do Novo Testamento não deixar a vossa congregação, então era para todo mundo ser católico. Apocalipse, capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. E gritava com voz forte: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Agora quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta.